Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta nossa missa votiva em honra ao glorioso São José, e desde já nós rezamos nessa Santa Missa por todas as nossas famílias. Estamos na 34ª semana do tempo comum, é a última semana deste tempo, é a última semana deste ano litúrgico, e é próprio da liturgia, à medida que vai encerrando o ano litúrgico, nos apresentar um evangelho, um conteúdo mais escatológico, ou seja, referente ao fim da nossa vida e ao juízo final. O evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem, é o mesmo do domingo retrasado, que nos fala exatamente do juízo final. O que é o juízo final? Apenas para vocês compreenderem. Nós cremos que haverá dois juízos. O primeiro, aquele que acontece na hora da nossa morte. Morreu, a pessoa já é julgada diante de Deus. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Se a pessoa morreu em estado de graça, mas não está em total perfeição para entrar no céu, a pessoa vai para o purgatório. Isso acontece no momento da nossa morte. Mas nós cremos que no fim dos tempos, aquilo que está no credo, que nós rezamos na oração do creio, Jesus ele voltará glorioso. Aqui podemos destacar a imagem de Cristo Rei, o Cristo que reina para quê? Para julgar os vivos e os mortos. É onde acontecerá a ressurreição da carne, onde haverá a junção novamente da nossa alma com o nosso corpo glorioso, e também a renovação do cosmos, né? Um novo céu e uma nova terra. Pois bem, para contextualizar ou profetizar a questão do juízo final, Jesus ele conta alguns fatos e ainda diz que ainda não são as profecias do juízo final. E podemos destacar aqui três realidades do evangelho de ontem para hoje. Primeiro, que Jesus fala: cuidado para não serdes enganados por muitas pessoas que virão pregar, por muitas aparições que nós temos por aí, muitas revelações, muitas pessoas que dizem: a novidade agora é essa. Jesus diz: muitos virão em meu nome, e vocês têm que tomar muito cuidado para não serdes enganados. Então aqui Jesus está falando para nós dos falsos profetas. Por exemplo, uma pessoa, um padre, um pregador, seja lá quem for, que não prega as Sagradas Escrituras, que não prega o Catecismo da Igreja Católica, direito canônico, que não prega os documentos da igreja, não pode ser ouvido, muito menos seguido. Às vezes algumas pessoas perguntam, né? Ai, padre, eu não sei se isso está certo ou se está errado. Uai, vai estudar, e a verdade vos libertará. O que faz vocês me ouvirem falar: o padre Marcos está certo, não é a afinidade que vocês têm comigo, isso não tem nada a ver. Podemos ser amigos, e essa amizade minha com vocês levar vocês para o inferno. Lindo que vai ficar, né? Os dois amigos queimando lá no fogo do inferno. Não, o que faz vocês me ouvirem, seja eu qualquer padre da face da terra, é a fé. Por isso, conhecer a fé, conhecer o catecismo, conhecer toda a tradição da igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado, que ouviremos muitas coisas que parecem boas, mas na verdade não são. É confusão de Satanás. Depois, Jesus fala de tantas realidades que acontecerá: terremotos, fome, guerra, perseguição e tudo mais. Ele diz: não fiqueis apavorados, não é ainda o fim. Tais acontecimentos deverá acontecer primeiro. Ou seja, diante dessas realidades, Jesus nos ensina que tudo isso não é o fim, mas é para nós tomarmos consciência que essa vida passa, e de nada adianta nós vivermos se nós não buscamos a Deus, se não buscamos a salvação da nossa alma. E o terceiro é o que ele fala no evangelho de hoje, que haverá muitas perseguições, muitas guerras em relação aos cristãos, como ontem nós vimos Santa Cecília, né? A padroeira dos músicos, uma santa do século III.
Naquele tempo a igreja estava passando por muitas perseguições sangrentas. A igreja teve um pouco de paz no século IV, quando o imperador Constantino permitiu o culto, né, aos cristãos. Mas imagine, só o fato de sermos cristãos, só o fato de sermos católicos já é motivo para sermos perseguidos. E aí o que nós vamos fazer? Desanimar? Ficar triste? Brigar? Pagar o mal com o mal? Não. Jesus diz, está no Evangelho de hoje, versículo 13: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. A vontade de Deus é que nós demos o nosso testemunho, a nossa confiança, de nossa fé a Ele diante do sofrimento dessa vida. Um cristão não tem que se assustar que ele está sendo perseguido. Isso não é nenhuma novidade para quem é cristão. Nós temos que nos assustar quando o mundo está nos aplaudindo, quando está tudo certo. Se está tudo certo é porque tem alguma coisa que está errada. Então, diante das perseguições dessa vida, são ocasiões para nós testemunharmos a nossa fé e o nosso amor a Deus. Mas o que Jesus quer nos ensinar com tudo isso? É muito simples. Para nós tomarmos consciência que a vida que nós vivemos hoje, ela determinará a nossa eternidade. Não adianta fugirmos, quer queiramos, quer não, quer cremos, quer não, o Senhor virá. E Ele virá para julgar a todos, os vivos e os mortos. E o que nós temos que fazer? Primeiro, não ficar apavorados. Jesus não conta essas coisas para encher o nosso coração de medo. Quando Nossa Senhora aparece, ela não fala isso também para encher o nosso coração de medo, não é isso. Falando nisso, um episódio muito engraçado que aconteceu na minha vida, durante a pandemia, bem quando tinha acontecido as transferências de padre, fechou todas as igrejas, tá? Aí eu fui para uma certa paróquia, né? Lá na casa dos meus pais. Eu era diácono, louco, querendo participar da missa. Aí o diácono que estava lá falou: diácono, vai ter missa aqui, o padre fulano vai celebrar 3 horas da tarde. Eu falei: meu Deus, que horário, né? Eu falei: mas vamos lá. Aí a missa era transmitida, né? E eu não tinha levado meus paramentos. O outro diácono serve? Eu falei: não, eu não estou com paramento. Não, pega os meus. Eu falei: será que vai servir? Não vai servir. Serviu, né? Aí o diácono ficou lá embaixo, que ele estava gripado, escondido, e eu fiquei servindo, né? Aí o padre começou a fazer a homilia, o padre falava, um padre bem escatológico, né? Falando. Aí ele me chama de Marquinho. Aí ele virou e falou: Marquinho, pega o livro azul do Movimento Mariano, abra tal mensagem. Aí ele: agora você leia daquele jeito que você sabe. Tudo bem, leia a mensagem. Aí o padre explicava para as pessoas: vocês sabem o que Nossa Senhora está falando? Vocês sabem? Aí vai o padre falar: Marquinho, vai lá, toca o sino, que é esse sino aqui de iniciar a missa. Toca. Aí falou para o outro diácono: diácono fulano, toca o sino da missa. Aí ficou nós dois tocando. Foi uma cena muito engraçada. Ainda quero recortar essa parte, que é muito engraçado. Mas o interessante foi que o padre disse que o que Nossa Senhora faz nas suas aparições, nas suas mensagens, não é causar medo ao nosso coração, para depois nós sermos pessoas fanáticas. Não, o que Nossa Senhora faz é um alerta. Por isso o sino, o padre pediu para tocar. Um alerta que nós temos que nos recordar sempre do que é que nós estamos fazendo nessa vida, o que é que nós estamos buscando. Então Jesus, ele não quer encher o nosso coração de medo, mas que nós tomemos consciência: a vida que eu vivo hoje determinará a minha eternidade, o meu futuro. E para isso, como diz aquela canção do Padre Jonas da Bíblia, né, que santidade e vida, o Senhor virá, Ele não tardará. Gosto muito do finalzinho que diz: e que no final Ele nos encontre em paz, puros e santos. É assim que o Senhor nos espera encontrar, em paz, puros e santos. Para isso podemos resumir aqui em 4 coisas: o fazer a vontade de Deus, o viver a nossa fé, vida sacramental, os sacramentos, que é onde nós encontramos as graças,
para nos santificarmos. Depois, vida de oração, que é onde nós crescemos na intimidade com Deus, onde a nossa vontade se conforma com a vontade de Deus. Depois, a prática das virtudes, que é a correção, a libertação dos vícios. Nada de, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você tem que mudar, se esforçar, senão você não vai passar pela porta estreita. E depois a caridade para com o próximo. Ninguém vai entrar no céu sozinho, né? Então nós precisamos amar o nosso próximo. E amar nem sempre é andar de mãos dadas com aquela pessoa que muitas vezes convive com a gente. Amar é desejar o céu. Nós não temos muito tempo para fazer tantas coisas. Portanto, amar o próximo é sempre querer o bem do outro, é desejar o bem, a salvação daquela pessoa. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos nessa Santa Missa, pela intercessão de São José, que todos nós preparemos os nossos corações, tenhamos essa certeza: a qualquer momento o Senhor virá, e que Ele nos encontre em paz, puros e santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,